Olá pessoal, estou de volta mais uma vez. Como eu disse no meu vídeo anterior, eu vou gravar um pouco mais de vídeos hoje e agora eu quero falar sobre a minha experiência, meu primeiro trabalho aqui, que foi no público. Quando eu fiz meu estágio, que eu falei no meu vídeo anterior, que foi no privado, e eu expliquei por quê, eu mudei de ideia e disse, não, eu não quero trabalhar no privado, eu quero trabalhar no público. Por quê? Porque eu achava muito pouco tempo, 30 minutos para ver um paciente, eu achava muito corrido. Acontecia que tinham terapeutas ocupacionais que viam dois pacientes ao mesmo tempo, porque na parte física, TO, na saúde física aqui, eu realmente não sei como é no Brasil. Tem meninas, minhas amigas aí da faculdade, vocês podem me ajudar. Eu não sei como é, mas aqui é como uma academia. Talvez seja a mesma coisa no Brasil. Então, é como uma academia. Então, na parte física, a TO praticamente ela não fica no birô, no consultório. Ela fica realmente lá na parte da academia. Então, vai ter uma esteira, bicicleta, os pesos, realmente para você trabalhar a parte física. E aí o que acontecia algumas vezes era que eu via uma TO, dois pacientes ao mesmo tempo, tipo, não tem muita atenção para você fazer dois pacientes ao mesmo tempo, né? Então assim, eu achava muito pouco tempo, 30 minutos. Então eu disse, tinha sido meu estágio, né? Primeira experiência, eu disse, não quero ir pro público. E aí me inscrevi, fui chamada porque precisa muito aqui, privado, público. Quando você quiser trabalhar aqui como TO, realmente não falta. E aí eu me inscrevi e o que eu queria realmente era trabalhar nos postos de saúde, porque aqui nos postos de saúde, que a gente, enfim, eu vou botar as siglas depois também, mas aqui, posto de saúde, você tem TO. Você tem TO físio que vai nas casas, e eu gosto muito disso. No Brasil eu trabalhei também a domicílio e eu gosto, então eu queria trabalhar no público, no posto de saúde, porque eu queria ir nas casas, queria trabalhar com as pessoas nas casas. Mas quando eu fui chamada, né, me inscrevi, passei pela entrevista, e quando eu fui chamada, porque aí engloba todo o sistema público, hospital, os postos de saúde, as residências para as pessoas idosas, as residências de readaptação, tá tudo incluso no público, eu fui simplesmente chamada para o hospital. Então, como eu disse no outro, o hospital não era muito a minha preferência. Mas aí eu fui ver como era, se vou ao menos ver como é, tentar ver. E eu fui chamada para trabalhar, que eles chamam no UCDG. O CDG é Unidade de Curta Duração em Geriatria. Teve alguém, André, eu acho, do Pará, que perguntou como é a atuação que a trabalha em geriatria no Brasil. Então aqui, essa unidade de curta duração, eu tinha visto na universidade, assim, na parte quando a gente fez na universidade aqui, né, quando a gente fez a validação, então eu tinha uma ideia do que era. Aí, como é que acontece? É dentro do hospital, mas é como se fosse um centro à parte, é um andar, um corredor inteiro que é só isso. Então, são pessoas idosas que caíram, que tem muita queda, que teve algum problema de saúde, passaram a parte aguda, que é a parte que eu tenho mais dificuldade, passaram a parte aguda e o médico faz uma avaliação e diz, ela tem um potencial para readaptação. Então, se ela tem um potencial para readaptação, a gente manda ela para essa unidade, o CDG. Quando chega na UCDG, tem médico, enfermeira, físio e TO. Como é que funciona aqui no Hospital de Vitória-Ville, onde eu trabalhei? Quando a pessoa é transferida, então o físio vai olhar a pessoa, vai fazer a avaliação, tudo se passa com o fisioterapeuta. Ele vai fazer, vai fazer o tratamento com a pessoa, acho que todos os dias, dependendo da pessoa, ou 3 vezes por semana, eles vão pegar os pacientes, fazer os exercícios e tudo. Quando ele está bem, que ele vai receber alta, é aí que a terapia ocupacional entra. Então a gente entra para fazer a avaliação dele funcional, e a partir da avaliação da gente,
que vai ter um peso, não é só a da gente, mas vai ter um peso. A equipe vai se reunir, então a físio vai dar sua avaliação final, a terapeuta ocupacional vai dar sua avaliação final, o médico vai ouvir e vai tomar a decisão. Decisão de quê? Decisão de onde a pessoa vai. Porque aqui tem no sistema de saúde público tem, e privado também, tem uma parte que é privada, é como os asilos, eu não sei se ainda a gente chama assim no Brasil. Mas são casas para pessoas, então tem várias casas para pessoas idosas, quando a pessoa não pode mais voltar para casa. Então, eu fiz a avaliação. Então, qual era a minha avaliação de TO no hospital? Tinha que fazer a avaliação da higiene. A pessoa é capaz de tomar banho sozinha. Aqui, só um parêntese, talvez no Brasil a gente também faça isso, eu não sei. Mas aqui tem o que a gente chama higiene total ou higiene parcial. Então, muita gente faz só higiene parcial, que é o quê? Tem lá a toalhinha, mesmo que a pessoa tenha ainda suas capacidades, ela vai pegar a toalhinha, ela vai lavar algumas partes principais com essa toalhinha, enxuga, depois ela vem com a toalhinha tem que trocar a toalhinha também. E o que foi um pouco difícil para mim, porque se a pessoa não fazia tudo na ordem que eles consideram correta, que era errado, mas para mim não é uma coisa que fazia muito sentido, porque não tinha essa experiência no Brasil, né? Então, fazia avaliação. A pessoa é capaz de, se ela mora sozinha, né? Ela mora sozinha na casa dela antes de vir para o hospital. Então, ela é capaz de fazer a higiene dela, é capaz de tomar o banho dela ou fazer higiene parcial. Ela é capaz de cozinhar. Se você mora sozinho, você tem que ter a capacidade de fazer alguma coisa, tem que sobreviver. Então, a avaliação da gente é para saber se a pessoa é capaz de viver sozinha de forma segura na casa dela, né? Que não represente um risco para ela e que ela vai conseguir fazer as atividades dela cotidiana. Então, eu ia levar a pessoa lá para o banheiro. Antes, né, a gente já tem uma ideia de quem é o paciente, mais ou menos pelo que os fisioterapeutas vão falar. A gente vai ler o relatório quando o médico diz tal pessoa vai ter alta. Então, a gente vai lá, olha o dossiê da pessoa, vai ver quais são as dificuldades e a partir daí a gente vai ter uma ideia, tá? Essa pessoa eu vou avaliar para ela realmente tomar um banho. Então, a gente leva ela para o banheiro e a gente pergunta o que é que precisa. Aí ela vai ter que nomear, preciso de sabão, preciso da toalha, vai ver se ela vai pegar as roupas dela no quarto dela, a gente vai lá no quarto, ela vai pegar as roupas, leva tudinho pro banheiro, se quando ela tiver, ela vai fazer todas as etapas, se ela sabe abrir a torneira, se ela, enfim, realmente a análise da atividade, né, que é bem específico da gente, terapeuta ocupacional. E a cozinha, tem uma cozinha lá no banheiro, que é realmente um laboratório de TO, para a pessoa fazer uma refeição simples, né? Normalmente a gente pede. Então, um café da manhã aqui, realmente eles vão fazer uma torrada, às vezes um ovo, passar pasta de amendoim ou manteiga. A gente pergunta o que você faz na sua casa. A gente vai cozinhar tal coisa amanhã. Quais são os ingredientes? Então, a pessoa tem que nomear os ingredientes. A gente leva ela lá e vai ver se ela cozinha, se ela vai esquecer de ligar o fogo, se ela vai... Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E aí a gente faz o relatório, né? Faz tudo que a gente observou e leva lá para a reunião de equipe que vai acontecer. Então a gente avalia na segunda-feira, certo? A gente fica sabendo na segunda-feira, a gente ficava sempre sabendo na segunda-feira quem era que a gente ia avaliar. A gente avaliava na terça-feira, se não desse para fazer tudo, a gente avaliava na quarta de manhã e na quarta à tarde você já tinha que fazer todo o resumo na reunião de equipe, que era o médico que cuidava dessa pessoa, o físio, um assistente social, então era um assistente social, TO, físio, médico e enfermeira, que participava da reunião, cada um ia dar a sua opinião sobre o seu relatório sobre a pessoa e o médico toma a decisão de... Agora eu volto para a minha pergunta de onde a pessoa vai ser colocada, para onde a pessoa vai. Ela tem capacidade de voltar para casa dela ainda, ótimo, ela volta para casa. Ela não tem mais capacidade para voltar para casa, mas ela ainda tem uma autonomia, então a gente vai colocar ela numa casa para pessoas idosas autônomas que tem aqui. Vai ter algum tipo de assistência. Então tem várias casas e vários níveis de autonomia para pessoas idosas. Vai ter casa que para pessoas idosas totalmente sem autonomia,
nenhuma mais, então ela vai ser colocada nesse lugar. É basicamente isso, era basicamente isso o meu trabalho. Então meu trabalho era realmente de saber avaliar a pessoa um dia, no outro dia 2 dias no máximo, no outro dia só dar meu relatório e a pessoa dizer onde a pessoa ia ser colocada. Eu, como brasileira, não sei se só na minha região, mas eu acho que no Brasil de forma geral, vai um pouco contra a forma que eu vejo as coisas. Então, doía no meu coração ver idosos que diziam: eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha casa. Lógico que a gente não vai colocar uma pessoa que tem risco de que morar sozinha, que aqui é muito comum, as pessoas idosas vão morar sozinhas, é todo um contexto cultural. Os filhos saem cedo de casa, então assim, esse é outro ponto. Talvez eu faça um vídeo depois para falar um pouco sobre isso, mas tinham vários que diziam: não, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. E aí eu só entrava assim, no dossiê da pessoa, né, no caso da pessoa, para fazer aquela avaliação bem pontual, dar o meu resultado. Muita das decisões é baseado nisso, porque se eu digo que a pessoa não tem capacidade de fazer mais a cozinhar, se ela não toma banho direito, se ela, enfim, o médico não vai dizer: então ela volta para casa, tem mais dificuldade. Então eu me sentia, eu não me sentia bem, não era um trabalho que eu me sentia bem, eu não sentia que eu acrescentava em nada na vida da pessoa, porque se a gente entrasse antes, por exemplo, se eu vejo que a pessoa tem problema na parte do banho independente da causa, eu poderia trabalhar antes, se eu pegasse desde o começo, trabalhar para ver se podia ter uma melhora, para ela poder de repente voltar para casa dela, mas não era o caso. Então assim, realmente não me sentia bem nesse trabalho, não gostei. Enfim, realmente não era uma coisa que eu gostava de fazer. E o fato de você conhece o paciente hoje, se apresenta, faz avaliação, enfim, realmente não gostava. Mas também, se digamos a pessoa tem condição de voltar para casa, mas tem algumas dificuldades, o posto de saúde exatamente vai ser lá a TO do posto de saúde, ela vai acompanhar a pessoa. Então eu posso dizer, se o médico disse: não, tá bom, então ela tem só um pouco de dificuldade, a gente vai levar ela para casa ainda, ela volta para casa e a gente vai contactar a TO, físio, todos os profissionais que forem necessários do posto de saúde para fazer o acompanhamento. Então faz a transferência de dossiê. Ela passou do hospital e aí agora ela vai para o posto de saúde e a TO vai dar continuidade para garantir que ela continue assim, o mais rápido possível na casa dela, né? Que mesmo aqui seria o ideal, mas se também não for o caso, é bem normal. Então eu vi casos, aqui é só um parêntese, vi casos de idosos, assim, que tinha condição ainda, se tivesse alguém de estar em casa, por exemplo, que tinha ainda o marido, mas o marido também já bem idoso, disse: não quero, não vou deixar meu trabalho. Eu acho que ele tinha 85 anos, que as pessoas, a qualidade de vida é elevada, então tinha muitos pacientes, tinha paciente de 100 anos, 101 anos, que ainda estavam bem. Mas muito dentro da faixa de 80, 85, mas ainda bem que, por exemplo, tinha ainda o marido, a esposa, mas que o outro simplesmente não queria tomar conta, como esse que eu tô dizendo. Ele tinha 85 anos e ele disse: não vou parar de trabalhar para tomar conta dela, porque a gente disse, o médico falou, foi a opinião de todo mundo, se o marido ficar um pouco mais de tempo em casa, ela pode voltar para casa. E ela queria muito voltar para casa, mas ele disse: não, eu não vou parar de trabalhar. Tem as razões dele, ele se parasse trabalhar para ele, na cabeça dele ele ia morrer. É importante se sentir bem no trabalho, mas não sei se vocês conseguem entender, mas para mim era bem difícil. Então era um ambiente que eu não sentia que eu ajudava muito, ia muito contra os meus sentimentos, tinha muita emoção para mim. Então assim, eu finalmente me demiti bem dentro da emoção, um dia que eu não estava muito bem. Além de tudo, era muita pressão. Além de ter essa parte, depois que você fez, ok, o médico tomou a decisão, a gente teve a reunião, o médico disse: ok, a pessoa vai ser colocada em tal residência. Aí era eu que tinha que fazer. E a pessoa precisa, quem vai dizer também? A pessoa precisa de uma cadeira de rodas, ela precisa de uma marchete, um andador, precisa de algum equipamento. Então a TO que tem que dizer, e aí eu tenho que escrever, ligar, fazer todas as pontas, né, com todo mundo, para garantir que quando a pessoa chegue lá na residência que ela vai, tá tudo bem, que ela vai receber tudo e pronto.
Mas aí foi bem estressante, tinha tudo isso, assim, toda essa insegurança do começo também, como eu disse no meu outro vídeo, de coisas que eu achava que eu não sabia, porque minha formação não foi aqui, será que o que eu tô fazendo tá bom? Tinha uma TO que trabalhava comigo, ela tentava me ajudar, mas realmente não foi uma boa experiência, não quer dizer que é a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que gosta muito de trabalhar lá, essa outra TO, ela gostava do trabalho, mas assim, era uma coisa que não me dava satisfação. Então é isso, foi a minha experiência, minha primeira experiência de trabalho como terapeuta ocupacional aqui no Quebec. Eu no outro vídeo falei da minha experiência no privado, e nos meus próximos vídeos eu quero falar um pouquinho sobre o sistema de saúde também aqui, né? O sistema de saúde mais aprofundado do Quebec.